Se você acha que stop loss serve para evitar prejuízo, você já começou errado. Stop não existe para proteger, ele existe para te manter no jogo. E é exatamente por isso que a maioria odeia stop e continua quebrando. Todo mundo aprende stop do mesmo jeito, coloca X pontos, arriscando só 1%, stop técnico. Isso não é regra, mas não é entendimento. Stop é decisão antecipada. Antes de entrar no trade, eu já aceitei prejuízo. Quem entra esperando não usar o stop, meio que já está alavancado, né? Então, o stop ele é o preço da informação. Quando o mercado toca o meu stop, ele está dizendo algo simples. Sua leitura estava errada. E eu pago barato para descobrir isso cedo. O trader que tenta provar que está certo, paga caro para aprender tarde. Então, por que a maioria coloca o stop no lugar errado? A maioria coloca o stop onde dói menos no bolso. O profissional coloca stop onde a tese morre. Tá? Se o preço passar dali, o trade não faz mais sentido, não importa se dói. Stop não é conforto, é coerência. Quando você começa a aceitar o stop, algo muda. Você para de operar demais, entrar por ansiedade, tentar recuperar prejuízo. O stop bem aceito, ele elimina trade ruim antes mesmo dele existir. Quem tem medo de stop, na verdade, tem medo de estar errado. E quem tem medo de estar errado, não sobrevive no mercado. Stop loss ele não serve para te proteger do mercado, serve para te proteger de você mesmo. E quem entende isso, dura mais. No mercado, quem dura, ganha. Vou te explicar exatamente como eu, Rafa, utilizo o stop loss das minhas operações e as formas, as possibilidades que você tem para estar utilizando o stop loss nas suas operações aí também. Pessoal, vamos lá. Eu vou tentar explicar para vocês alguns pontos que eu acho extremamente importantes sobre stop loss. Lógico que não existem só esses 3 pontos, tá? Tem muita coisa. Dá para a gente ficar falando aqui sobre stop loss durante 2, 3, 4, 5 horas. Eu falo muito sobre isso no meu curso Método Prisma, mas aqui nessa aula, presta muita atenção que vocês vão tirar muita informação de qualidade aqui. Primeira coisa que eu coloquei aqui para vocês. Stop não pode ser menor que frequência de mercado. O que significa isso? Eu vou tentar desenhar, tá? Sou ruim para isso, mas eu vou tentar desenhar, tá? Vamos imaginar que isso aqui é um candle diário, tá? Então, cada candle aqui é um candle diário no dólar, né? Então, o dólar está lá fazendo seu candle diário. Então, tem dias que ele faz pavis menores, né? Candles menores. Tem dia que ele vai lá e faz uma vol maior, tá? Beleza? E vamos colocar, nós temos 4 candles, vamos colocar mais um. Desculpa ficar torto aqui, mas a ideia é que vocês entendam o que está sendo feito. O que seria frequência de mercado? Como que eu chego na frequência de mercado? Para chegar na frequência de mercado, eu preciso saber da volatilidade média do mercado. Como que eu faço isso? Rafa, pego os últimos 5 candles, tá? Diários do mercado, eu marco aqui a diferença de pontos. Ó, daqui até aqui, vamos supor que deu 50 pontos de oscilação. Daqui até aqui deu 60 pontos, tá? Daqui até aqui, vamos supor que deu 30. Tá? Então faço isso para todos esses candles, tá? Vamos supor, aí eu somo tudo isso daqui, faço uma média, né? Então média a gente soma e divide por quanto? Por 5, porque eu estou utilizando os últimos 5 dias. Os últimos 5 dias, só para ficar fácil, vamos supor que deu 50... Opa, ficou muito feio isso aqui. Deu 50 pontos, tá? De média de volatilidade diária, ok? Deu 50 pontos de média de volatilidade diária. Vou tentar apagar esse trem aqui, pronto. O que eu faço com isso? 10% da volatilidade diária é a frequência do mercado. Então, nós estamos falando aqui de uma frequência de mercado, tá? No dólar aqui, ó, de 5 pontos, ok? O que significa isso? Significa que você vai surfar, imagina que você é o surfista, você quer entender qual é o tamanho das ondas do mar ali no dia que você vai surfar. Você é um surfista profissional. Você bate o olho e fala assim, cara, essas ondas estão grandes, estão pequenas, porque baseado nisso você vai, né, atuar de uma forma ou de outra forma. Isso, a frequência do mercado, são o tamanho das ondas. Então o mercado, se ele está com uma frequência de 5, ele vai correr 5 pontos, voltar uns 3, aí ele corre mais 5 e volta mais um pouco, de repente ele cai mais 5 e fica ali, né, dando umas puxadas dentro de 5 pontos. O que isso quer dizer? Se você colocar um stop nesse trade de 2 pontos, vou trabalhar no dólar com stop de 2 pontos, com stop de 3 pontos, cara, você vai ser violinado o tempo todo, você vai ser estopado o tempo todo e não significa que você está errado, significa que o seu stop não está compatível com o tamanho da frequência do mercado, tá? Então a gente sempre tem um stop acima da frequência do mercado para evitar ser violinado, tá bom? Senão você vai ser violinado à toa, tá? Beleza, Rafa? Legal, entendi. Então vamos imaginar o seguinte, Rafa, quando eu vou entrar numa operação, tanto dólar quanto índice,
eu entro para buscar pelo menos 2 frequências de mercado. Então vamos supor que o dólar esteja na frequência de 5 pontos. Eu vou entrar para buscar 10 pontos. Eu vou tentar fazer um retângulo aqui que dê exatamente 3 pontos. Vou pegar aqui na posição 10 pontos, né, que são 2 frequências. Então pega aí 5.400, 5.410, tá? Vou colocar uma aparência nele aqui. Vermelho, vamos preencher ele de vermelho. E aqui nós temos um retângulo, tá? Que tem exatamente, deixa eu colocar aqui para não ficar atrás da câmera, tem exatamente 10 pontos, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar uma situação, vamos imaginar um exemplo. Vou tirar aqui e pegar só para não ficar esses escritos na frente de vocês, tá? Isso aqui continua tendo 10 pontos. Deixa eu confirmar. Ó, diferença 14 para 24, então tem 10 pontos, ok? Vamos supor, tá, que eu, Rafa, queira fazer uma operação aí de falso rompimento, tá? Puta, o dólar vai lá, rompe um fundo ou rompe um topo. Tem que pegar um dia aqui que tava, aqui tá vendo, 2 de janeiro, esses dias aqui são dias de pouquíssima liquidez, são dias ruins para a gente ter como exemplo, tá? Mas vamos pegar aqui qualquer rompimento que tenha no mercado, tá? Você vai lá, tá operando no mercado, e aí, o que muitos fazem, né? O que muita gente faz, isso é um erro muito grave. A pessoa está lá, identificou esse ponto aqui, vamos pegar aqui, né? Identificou esse topo, né? Fala assim, pô, se romper esse topo aqui, eu vou comprar, né? Já está errado, porque eu, Rafa, não gosto de fazer assim, eu gosto de comprar barato e vender caro, mas respeito, né? A não ser que o mercado esteja muito rápido, muito volátil e muito direcional, a gente pode pensar em algo nesse sentido, tá? Então você vai lá, rompeu esse topo aqui, ó, rompeu esse topo aqui, você vai lá e vai operar vendido. Em que momento? Pô, rompeu o topo, o mercado começou a dar uma calada, você não entra vendendo uma vez, o mercado começou a dar uma calada, você foi lá e vendeu. Então, peraí, você foi lá e vendeu. Pô, mas que coisa, não estou conseguindo arrastar aqui, peraí. Pronto, agora vai. Você foi lá e vendeu, tá? Assim que você rompeu no topo. E aí o mercado foi lá, andou um pouquinho, não pegou seu stop, porque o seu stop ele tinha 2 frequências de mercado. Então, para ele ter rompido e pegado o stop é porque realmente você estava errado. Vamos tentar achar um outro exemplo aqui, tá? Vamos tentar achar um outro exemplo aqui que fique melhor para vocês entenderem. E aí você pode me perguntar, Rafa, mas por que você tenta pegar 2 frequências de mercado como lucro? Porque é o seguinte, eu gosto de trabalhar, né, com stop mais folgado. Então, se eu estou entrando para pegar 10 pontos que são 2 frequências, se eu entro para pegar pelo menos 10 pontos de loss, de gain, eu posso ter um stop loss de 10 pontos também. E aí você vai falar assim, mas Rafa, mas aí a conta não fecha, você tá arriscando 10 pontos para ganhar 10 pontos. Calma, pessoal, calma que vocês vão entender, tá? Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui mais bonitinho, que dê para pegar aí, né, mais um exemplo nesse sentido. Aqui pode ser um exemplo, tá? Ó, olha só que bacana. A gente teve aqui esse fundo, ó, esse fundo aqui, vou circular aqui, tá? A mesma coisa. O mercado tá caindo, você tá vendo essa pancada aqui. Aí você vai lá e fala assim, se romper esse fundo aqui, e eu perceber que a exaustão, né, a venda, né, acabou, os caras estavam batendo, diminuiu, teve exaustão, teve inversão de fluxo, começou a entrar muito comprador, eu vou lá e vou comprar esse mercado, né? Então vamos supor que você tenha comprado exatamente aqui no rompimento do topo, pouquinha coisa para baixo, ó, porque rompeu, tá? Rompeu o topo ali, ó, rompeu esse topo, esse fundo, desculpa aqui, você foi lá, esperou o mercado calar e comprou. Se você tem um stop aqui grudado, né? Pus o stop abaixo dessa mínima. Ou então, né, ele deixou esse novo fundo aqui, eu pus um stop abaixo desse fundo aqui, você foi estopado, foi violinado. Quando você trabalha com stop de 2 frequências, você está bem protegido e não é qualquer movimento que vai tirar você do mercado. E aí, a gente entra, acho que deu para ficar claro, né? A questão número 1, não tenha stop menor do que frequência de mercado. Eu gosto de 2 frequências de mercado porque eu busco alvos, né, objetivos de 2 frequências também. Beleza? Então esse primeiro ponto acho que ficou esclarecido. Então vamos voltar lá para onde eu tinha anotado os inscritos aqui, tá? Eu vou para o terceiro item, tá? Eu vou para o terceiro item, depois eu volto para o segundo. O terceiro item é o seguinte: o risco-ganho se faz durante o trade e não antes. Por que eu vou nele primeiro? Acabei de falar para vocês, dando o exemplo de um stop de 10 pontos no dólar para uma operação de 10 pontos no dólar. O maior erro que eu vejo as pessoas cometerem, isso daí, assim, trader, na minha visão, tá? Trader um pouco iniciante. Eu considero isso um erro iniciante, que é o seguinte, eu vou pegar, eu tenho 10 pontos de stop, um exemplo, então eu vou tentar pegar 20 pontos de gain, ou eu vou tentar pegar 30 pontos de gain para fazer um 3 para 1, cara,
a probabilidade de você ser estopado é infinitamente maior. A probabilidade de você continuar e conseguir seguir esse tipo de estratégia, 2 para 1, 3 para 1, é muito pequena, porque você vai tomar tanto stop, você vai diminuir, você vai desistir no meio do caminho, tá? Então, como que eu gosto de trabalhar? Se tem 10 para 10, inicial, põe na cabeça de vocês. Eu tenho stop de 10, vou tentar pegar 10 inicialmente. Se eu tenho stop de 10 e o mercado andou para o meu lado 5 pontos, o meu stop não é mais 10 pontos, ele vai ser 5. Eu vou manter 10 de distância, mas ele vai ser 5. E a partir desse momento, eu estou tentando ganhar 10 pontos com stop de 5. Só que, se o mercado continua andando, aí entra outras análises, entra a minha planilha, que eu consigo ver se tem espaço para andar mais. De repente eu entro numa operação para pegar 10 pontos e acabo pegando 20. E aí, de repente eu tenho um risco de 5 e pego 20 pontos. É aí que você vai fazer o risco-retorno favorável, não é na entrada do seu trade, tá? O pessoal tem mania de fazer isso, por quê? Porque é mais fácil eu falar para vocês, ó, coloca 1 ponto de stop para 3 pontos de gain. Coloca 3 pontos de stop para 9 pontos de gain. Porque se você acertar apenas X%, a minoria das vezes você vai fechar no lucro. Cara, na teoria isso é lindo. Na prática isso não é executável. Você vai tomar muito stop, você vai desistir do mercado e vai achar que o mercado é difícil. Não, não faça isso. Outra coisa, stop de 10 pontos de 2 frequências, Rafa, para mim, eu já entro, já ponho na minha cabeça, é um stop de proteção. Se acontecer algo, uma correria, não der tempo de eu estopar, o stop está lá. É 10 pontos, compatível com um gain que eu sei que eu posso pegar. Porque eu entro quando eu tenho 10 pontos de distorção em relação aos meus modelos de precificação na minha planilha também, tá? Beleza, então estou entrando tudo equilibrado. Mas é um stop de proteção. Eu mas muitas vezes, não deixo chegar no meu stop. Eu ponho stop de 10 pontos. Comprei. Cara, se eu comprei e só está entrando venda na minha cabeça, eu stop com 1, com 2, com 3 pontos. Espero. Começou a entrar compra de novo, eu entro de novo, se for o caso, tá? Mas eu só levo esse stop também cheio, que eu falo cheio, assim, 10 pontos que não é um exagero, né? Baseado nos alvos que eu tenho, nas operações, tanto dólar quanto índice, tá? Eu só levo esse stop quando não dá tempo de reagir, o mercado corre demais. Mas eu entrei, eu tenho que ter a cabeça assim, ó, pô, se eu comprei, eu quero ver o mercado comprando. Se o mercado não está comprando, eu saio. Se o mercado começar a comprar, eu entro de novo. E se eu sair e o mercado resolver andar, paciência. Eu não tenho como adivinhar o futuro. Eu tenho que pôr na minha cabeça que eu tenho que reagir ao que eu tinha no momento. Se eu comprei, entrou venda, cara, naquele momento eu tinha que sair. Não importa se depois resolveu entrar compra. Cara, você não é mãe de nada, tá? E não tem que tentar ser. E não tem que ficar remoendo isso, ok? Beleza? Então é aí. Percebam como o risco-retorno fecha e não é da forma como o pessoal ensina para vocês. É durante o trade. O risco-retorno é no gerenciamento. Tá? O risco-retorno é quando você assume que você está errado, você fere o seu ego várias vezes até que você acostume, né, que isso te faz bem. Né? Até que você ponha na sua cabeça que executar um trade que não está legal, sair antes, é algo bom e não é algo ruim. Não é porque você errou a tua leitura, é porque o mercado ele é imprevisível. No momento que você entrou, poderia estar tudo lindo e maravilhoso. De repente não está mais. Você tem que sair. Não precisa esperar chegar no teu stop. Tá? E aí nós vamos para o item número 2, que é algo que eu gosto de fazer bastante também. Eu, Rafa, gosto de trabalhar um stop financeiro. Então posso ter sim um stop por operação, como eu expliquei para vocês. E posso ter um stop financeiro diário. Quanto é esse stop financeiro diário? Vamos supor que eu, Rafa, faça na média 10 mil reais por dia, tá? Estou falando assim, alguns valores que para mim, com 15 anos de mercado, pelo tamanho que eu opero, não é algo absurdo, tá? É algo completamente normal. Vamos supor que eu tenha uma média de ganho de 10 mil reais por dia, tá? Quanto eu posso perder no dia? 10 mil reais. Eu posso perder esses 10 mil reais de que forma? Em 3, 4 operações? Posso. Posso escolher perder numa só? Posso. Desde que bateu esse stop financeiro diário, fecha a plataforma, vou embora e volto no dia seguinte, tá? Por que eu falo isso? Às vezes, você está muito convicto no teu trade e, por exemplo, eu posso trabalhar dentro da minha operação, principalmente no começo de dia, tá? Eu gosto de começar o dia com a mão mais leve. Então é difícil o primeiro trade do dia, 9 e 10 da manhã, mais ou menos, quando tem uma oportunidade, eu entrar com o meu lote de uma vez. Então eu entro com o lote picado, né? Eu entro com o lote ali com 1/3 da mão, 1/4 da mão, às vezes, tá? E aí, como eu estou com 1/4 da mão, nesse caso não faz sentido eu utilizar, por exemplo, um stop de 10 pontos. Eu posso sim ver que o trade está ruim e sair, nem querer trabalhar a posição. Posso, tá? Mas eu posso utilizar um pouco, né, do preço médio, desde que eu respeite meu stop diário financeiro. E desde que eu acredite na operação. De repente o mercado está lá, um exemplo. Eu sei que o mercado, na minha cabeça, o mercado de dólar era de venda naquele dia. O mercado abriu com gap de alta, eu fui lá e já vendi 1/4 da minha mão. Eu estou ali só sentindo o mercado, estou só sentindo o mercado. De repente, começa a entrar mais venda. Vou lá e vendo mais, tá? Vou lá e vendo mais. E aí eu falo, cara,
eu estou com um trade muito bom na mão, eu acho que esse vai ser o trade do dia. Eu vou trabalhar esse trade até chegar no meu stop diário. Eu vou fazer uma operação no dia, se chegar no meu stop diário eu paro. Estou errado? Não. Errado estaria se eu tivesse com um stop diário que é 5 vezes a média do que eu consigo ganhar no dia, ou se eu executasse, chegasse nesse stop financeiro diário e continuasse operando, tentando recuperar e fechasse com 3, 4, 5 dias de ganho, né, de média de ganho, de prejuízo. Aí eu estaria errado, tá? Então, assim, o trader ele tem que ser flexível. Então, como eu falei, daria pra gente falar aqui 2, 3 horas tranquilo sobre stop. É algo extremamente importante e que tem muitas formas, não existe certo ou errado. Mas eu acho que com esses 3 pontos deu para vocês entenderem que precisa ser flexível. O trader que é engessado, ele não vai ganhar dinheiro, tá? E assim, não é por nada não, mas vocês sabem que a maioria dos traders perdem. Isso estatisticamente comprovado no Brasil, fora do Brasil. Se vocês analisarem o YouTube inteiro, vocês vão ver que está todo mundo falando para vocês colocar um stop engessado. 90% ou mais fala para você colocar um stop engessado. Você tem que utilizar um 3 para 1, né? Arriscar 1 para ganhar 3, tem que arriscar 1 para ganhar 2. Cara, se tá todo mundo falando isso e a maioria perde, concorda que você tem que fazer diferente, tá? Então eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Esse vídeo é extremamente importante, poderia estar cobrando uma fortuna, porque isso daqui é algo extremamente valioso. Eu estou falando com base em 15 anos operando diariamente. Espero ter ajudado vocês. Se inscreve aqui no canal, dá o like, acho que merece, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.